Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Eu tenho uma pergunta logo no começo do vídeo aqui. Você sabe a diferença entre você estar sendo castigado, né, punido pelos pecados, né, ou seja, sofrendo por causa das escolhas que faz, ou a diferença de você estar sendo provado, testado por Deus, né? Eu vou trazer hoje aqui o exemplo, né, desses dois povos que passaram por dificuldades semelhantes, mas Deus socorreu eles de maneiras diferentes, tá bom? Então nós vamos estar vendo sobre isso. Eu estou falando sobre o povo de Alma e sobre o povo de Lime, tá bom? Então Alma, vou começar aqui ó, só lendo um versículo para dar abertura, Mosias, desculpa, capítulo 23, versículo 21 e 22, diz assim: Não obstante, o Senhor julga conveniente castigar o seu povo, sim, ele prova sua paciência e sua fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia. E assim foi com esse povo. Então nós vamos ver como o Senhor socorreu esses povos de maneiras diferentes. Então, Alma, né, ele estava lá na terra de Mormon ensinando as pessoas o evangelho escondido do rei. E é lá onde ele havia batizado, né, nas águas de Mormon, muitos de seus irmãos ali, que acreditavam em suas palavras. E o rei mandou prender, né, esse grupo que estava com Alma, o próprio Alma, para matá-los, né? E aqui em Mosias, capítulo 18, versículo 34, olha o que acontece. E aconteceu que Alma e o povo do Senhor foram avisados da vinda do exército do rei. Portanto, tomaram sua tenda e suas famílias e partiram para o deserto, né? Nós podemos ver aqui, né, se você for comparar lá com Mosias capítulo 23, logo no versículo 1, nós podemos saber que Alma ele ficou sabendo que o rei ia vir atacar eles, prender eles e matar por meio de revelação. Foi o próprio Senhor, né, que deu a revelação ali avisando que o rei estava vindo. Então eles juntaram suas tendas, suas famílias ali, suas coisas e foram embora para o deserto. Eles foram embora no deserto ali até eles chegaram num lugar onde eles viram que eles poderiam habitar. Eles deram o nome àquele lugar de terra de Elã, e eles construíram uma cidade ali, né? E plantavam, começaram a viver a lei da consagração e organizou a igreja entre eles ali. Eles estavam, você vê que eles conseguiram fugir do rei e nenhum deles se perderam, nenhum deles morreu, né? Olha a comparação aqui com o povo de Lime, né? O povo de Lime, quando o exército lamanita, né, eles vieram atacar ele, eles descobriram que o exército estava vindo por meio de uma torre, que era uma torre muito alta perto do templo que eles tinham. Então, ao descobrir que os lamanitas vinham atacá-lo, eles se esconderam na floresta, né, nos bosques, e quando os lamanitas veio, eles surpreenderam, né, e aí eles lutaram ali e mataram muito dos lamanitas, de modo que os lamanitas fugiu. E eles ganharam essa batalha, né? E eles voltam para sua cidade ali, né? Inclusive o rei do Lamanita estava ferido entre eles. Eles trazem o rei dos Lamanitas ali, mas eles não matam o rei dos Lamanitas, até porque os Lamanitas estão se reorganizando a sua força para vir ali e combater novamente o povo de Lime, né? E eles estão em menor número. Então precisava ter alguma coisa ali para apaziguar, senão seria a extinção ali do povo de Lime. Então o rei Lime, né, ele pergunta ao rei dos Lamanitas por que ele quebrou um convênio, porque tinha um acordo, né, que eles não iriam guerrear. E ele fala, porque vocês raptaram minhas filhas, as filhas do meu povo. E aí eles descobriram que não foram eles, foram sacerdotes do rei Noé. Então eles estavam morrendo, né? O povo de Lime foi atacado por algo que eles nem fizeram, tá bom? Mas por causa que no passado eles decidiram não seguir ao Senhor, né? Quebraram os mandamentos, então essas coisas eles ficaram desprotegidos, né? Então o rei de Lamanita ali, ele intercede entre o povo de Lime e os Lamanitas, para que não combatam eles ali naquele momento, né? Então acontece que eles ganhou essa batalha, né, mas também com perca de vidas, e o rei dos Lamanitas mandou espalhar guardas na terra, e esses guardas era para não permitir que eles fugissem, né? Foi imposto ali sobre o povo de Lime um jugo muito difícil, um tributo muito difícil ali. Eles tinham que pagar metade de tudo que eles tinham ali como tributo aos lamanitas, né? Além do mais, eles caíram em cativeiro mesmo, ficaram como escravos, né? Eles
tinham que carregar as coisas, né? Eles tomavam tapa no rosto, de maneira que eles não suportaram essa situação e decidiram guerrear os lamanitas, né? E quando eles foram guerrear, eles perderam, muitas vidas foram mortas, né, do povo de Lime. E novamente, uma segunda vez eles foram e novamente foram rejaçados. E a terceira vez eles foram novamente guerrear ali os lamanitas para sair desse cativeiro e perderam novamente. E a situação ficou tão grave, né, que o rei Lime ele teve que pedir para os sobreviventes começar a dividir, né, o seu sustento com as mulheres, porque havia muitas viúvas na terra por causa da morte, né, do povo que estava indo lá guerrear os lamanitas. Então, veja só o que aconteceu, né, ao povo de Lime aqui, ó, em Mosias 21, versículo 14 e o 15. E humilharam-se com a mais profunda humildade e clamaram fervorosamente a Deus. Sim, clamaram todo o dia a seu Deus, para que livrasse de suas aflições. E o Senhor mostrou-se vagaroso em ouvir-lhes as suas lamentações, por causa de suas iniquidades. Não obstante, o Senhor ouviu as lamentações e começou a abrandar o coração dos lamanitas, de modo que principiaram a aliviar-lhe as cargas. Contudo, o Senhor não julgou oportuno livrá-los do cativeiro. Então podemos ver aqui que, da mesma maneira que eles eram vagarosos ao ouvir ao Senhor, quando eles estavam lamentando e pedindo socorro ali ao Senhor, né, o Senhor se demonstrou vagaroso também em ouvi-los, né? Então nós vemos essa parte aqui. A outra parte aqui, que o Senhor ele tocou no coração dos lamanitas para aliviar um pouco a carga, né? O povo de Alma também chegou a uma época em que eles caíram em cativeiro e colocaram muitas coisas pesadas para eles carregar aqui. Mas olha como o Senhor procedeu com eles, ó. Mosias 24, 15 a 16. E aconteceu que as cargas impostas a Alma e seus irmãos se tornaram leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudesse carregar os fardos com facilidade. Submeteu-se de bom grado, com paciência, a toda a vontade do Senhor. E aconteceu que tão grande era a fé e paciência, que a voz do Senhor tornou a falar-lhes, dizendo: Tende bom ânimo, porque amanhã vos livrarei do cativeiro. Olha que bênção, né? O povo de Alma também estava ali sobre cativeiro e estava sendo obrigado a carregar as coisas sobre suas costas. Mas o Senhor fortaleceu eles de tal maneira que eles não sentiam esse peso, né? E mais, o versículo diz que a fé deles era tão grande que o Senhor tornou a falar para eles, dizendo: amanhã eu vou tirar vocês desse cativeiro. Veja que diferença, né? Enquanto lá o povo de Lime não sabia como se livrar dos lamanitas. Bom, a maneira que o povo, né, do rei Lime se livrou dos lamanitas, eles pegaram e embriagaram ele, né? Deram vinho para eles dormir e aí eles fugiram, né, durante a noite no deserto para fugir dos lamanitas e sair do cativeiro. E podemos observar, né, que quando os lamanitas acordaram da embriaguez, eles perseguiram o povo de Lime durante 2 dias no deserto, né? E eles não perderam o rastro e não conseguiram mais achar, até que Lime conseguiu chegar lá em Zaraela e foi recebido pelo rei Mosias. Já o povo de Alma, o que aconteceu para eles serem libertados, né? O Senhor falou: amanhã eu vou libertar vocês do cativeiro, reúne suas coisas. Eles reuniram todas as coisas e quando chegou de manhã o Senhor falou: pode ir, e fez com que o sono profundo caísse sobre os lamanitas, de maneira que eles não acordaram naquele dia. E aí a Alma e o seu povo foi embora no deserto ali, né? E quando chegou a noite, eles renderam graças ao Senhor, agradecendo as coisas ali. E aí é quando os lamanitas acordam, né? E já é de noite. Então eles acordam e querem perseguir ali o povo de Alma. Novamente vem o Senhor e fala a Alma, né? Olha, sai daqui. E continua, porque o povo, os lamanitas acordaram e estão perseguindo vocês. Porém, eu vou deter eles nesse vale aqui, ou seja, olha, vocês podem ir embora que daqui eles não passam. Veja a segurança que o Senhor passou ali para o povo de Alma. Então eles partem, né? E em 12 dias eles chegam lá também na terra de Israel. Então dá para ver a diferença do povo que estava seguindo ao Senhor e a força que o Senhor dava a esse povo
do jeito que socorria do outro, né? Por exemplo, o povo de Lime, né? Eles embriagaram, deram vinho para os lamanitas, fugiram e ficaram 2 dias. Imagina a marcha, né? Para essas mulheres, todas essas pessoas não poder parar no deserto para descansar porque os lamanitas estavam atrás, né? Então eles tiveram que sofrer uma longa marcha e um grande esforço, né? Então nós podemos ver a diferença entre esses dois povos. Para terminar, né, eu escolhi um versículo aqui da Bíblia para mostrar um pouquinho quando nós temos compromisso com o Senhor, como o Senhor ele tem compromisso conosco. Eu escolhi aqui 2 Samuel capítulo 2, versículo 30. Eu gosto muito desse versículo aqui. Aqui está falando sobre Eli. Eli, ele foi chamado, né? Aliás, o Senhor tinha feito um convênio com a casa de Eli, que eles serviriam no templo, né? Então, Eli, ele era o sacerdote ali, né? Que presidia as coisas dentro do templo, né? Então, era a responsabilidade dele ali. O Senhor tinha feito um convênio que seria sempre com a família de Eli. Porém, Eli, né? Ele tinha filhos e 2 desses filhos, andavam fazendo coisas muito erradas, né? Eles pegavam lá, ficavam quebrando a lei da castidade ali perto da porta do templo, iludindo as moças. E Eli, ele passou a mão na cabeça dos seus filhos, ele não repreendeu eles da maneira que deveria repreender, né? Fez vista grossa, fez como não estava vendo. E aí o Senhor vem e reprova Eli com isso, né? Ele fala, olha, eu falei que ia ser sempre contigo. Olha só o versículo aqui, o que diz, ó. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente, ou seja, aqui está falando que o Senhor fez convênio, né, com a casa de Eli, que andaria sempre com eles, né, diante deles. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados, né? Então ele está falando o quê? Aos que me honram eu vou honrar, aos que me desprezam eu vou desprezar. Eu tinha feito convênio contigo de que andaria contigo na sua casa perpetuamente, para sempre. Mas eu vou andar com quem está quebrando os mandamentos de Deus? Nem pensar, né? Então o Senhor ele fala assim, se você tem convênio com o Senhor, se você tem compromisso com Deus, Deus ele tem um compromisso com você. A partir do momento que você quebra o seu compromisso com Deus, Deus também não fica obrigado a cumprir o compromisso dele com você, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.